volta para que a gente possa fechar isso no Bovinho. Bom, agora vamos ver primeiro a exposição do Renato e em seguida eu já anuncio. Boa noite, pessoal. Estou testando aí o nível de... É muita alegria nossa aí participar desse momento aí de discussão, e a gente preparou uma apresentação que era para ser um tempo maior, mas vai ser um tempo bem menor. Então o Mirão aqui, que é do coletivo Curupira, valoroso, combatente, vai ajudar a gente a passar rápido, só para contar uma historinha e ligar com alguns pontos que boa parte deles foi abordada, mas a gente vai então enfatizar outros que eventualmente tenham sido. Bom, eu vou começar, eu vou falar um pouco de algum contexto para chegar na nossa situação das cidades, em particular na região metropolitana. Então, aqui é só para mostrar que existem estudos que dizem que nós estamos com problema de água em todo o planeta, nas grandes bacias. O que tem em vermelho são os casos mais agudos, né? E esses estudos estão projetando para 2020, daqui 9 anos, a situação que é esta, né? Então, em curtos espaços de tempo, todos os cenários estão apontando para um agravamento. Temos escassez de água, por exemplo. Em termos de poluição também, né? Poluição, casos sérios e moderados nas grandes bacias, e daqui 9 anos, este. Então, os estudos estão acompanhando o consumo, o uso do solo, o que está acabando de vegetação, etc, etc. Aqui, esse estudo mostra, em apenas 2 anos, de 1980 a 2000, a destruição da vegetação em vermelho, né? Apenas 20 anos, e a degradação das terras mais secas com esse tom ocre aqui. Vejam o caso do Brasil, que expressivo em apenas 20 anos, e a gente parte do pressuposto, que já foi colocado aqui por todos que antecederam, que os serviços ecossistêmicos ou ambientais prestados pelos biomas, pela vegetação, são essenciais para várias coisas, inclusive a depuração, a produção de água. E aqui, em outras avaliações, a gente pode ver como é que, no Brasil em específico, mas no mundo também é possível ver, como é que a gente vai entrando nos biomas e fragmentando, e com efeito de borda, sem efeito de borda, destruição pura e simples, essas áreas que produzem serviços vão sendo eliminadas. Quando se avalia a saúde, a sanidade do que sobrou, também tem estudos importantes, né, como o World Resources Institute, que avalia o que tem de saudável e íntegro, por exemplo, na Amazônia, faz isso em outros biomas. É interessante ver esses estudos, discutir sobre a metodologia, evidentemente, mas mostra que é possível que nós tenhamos bem menos do que achamos que temos quando olhamos uma imagem de satélite. Tem processos que estão em curso há muito tempo, esses dados, inclusive, são bastante desatualizados, portanto, está pior que isso, no caso, o bioma do Cerrado. Próximo. E quando a gente vê, né, que a ocupação desses últimos lugares está se dando da maneira como foi dita aqui, com assassinato, conflito no campo, trabalho escravo, ou seja, um problema socioambiental, como disse bem aqui a Marina Silva. E, ao mesmo tempo, quando a gente avalia o IBGE, a gente vê que, pelo menos do outro período censitário, provavelmente agravado por esse outro, que eu não atualizei o dado, as maiores taxas de crescimento demográfico estão no centro-oeste e norte, ou seja, é para lá, né? Então, aqueles remanescentes têm vida curta, e os grandes projetos de impacto estão levando centenas de milhares de pessoas para trabalhar nas usinas, e, em decorrência da energia disponível, mais outro tanto. Ao mesmo tempo, tem outros processos que são iniciados, assim como a destruição da Amazônia é iniciada por fazendeiros do Sul, também a plantação de cana, ela afasta a agricultura familiar para outros lugares, afasta a soja, afasta o gado, pelos processos de valorização e sucessiva expulsão, assim como é feito nas áreas urbanas com a população mais pobre. Com isso, na Amazônia Legal, a pastagem está substituindo
né? Então nós temos processos que são iniciados e irradiados de muito longe, em cima daquilo que a professora Hermínia falou, dos processos de valorização imobiliária rural e urbana, que são o elemento que deveria estar na agenda há muito tempo e passa longe, né? A gente faz planos que são verdadeiros aeroplanos, porque não tratam do chão, que é a valorização, o processo de apropriação do valor e a consequente reflexo social. Bom, aqui é só para mostrar que nós estamos bem na fita no Brasil em média de água por habitante, mas quando a gente vem para o Sudeste, ou para o semiárido, ou para a região metropolitana, nós estamos em situação muito escassa de água, 7 vezes a mais crítica. E se estamos destruindo a Amazônia, perdemos, portanto, também, né, essa possibilidade de trazer água, que aqui é muito preciosa em função do grande número de consumidores que estão aqui. Portanto, esses processos mais gerais não se aplicam apenas à valorização imobiliária e fundiária, mas se aplicam também, né, à circulação de bens, os chamados rios voadores, etc, etc. São Paulo já é terra arrasada faz tempo, e nós temos problemas de água há muito tempo em decorrência disso. Nas regiões metropolitanas o caso é ainda mais grave, porque nós temos elas localizadas em cabeceiras de bacias, e as cabeceiras de bacias são ambientes que recebem pouca água relativa, né? E as grandes ocupações têm um grande consumo industrial, doméstico, etc. Temos problemas, evidentemente, de sítios escolhidos para o assentamento, né? Começam os conflitos de risco de inundação e escorregamento, com as grandes planícies aluviais em azul. À medida que a gente olha a mancha urbana, a gente vê que, evidentemente, esses espaços foram todos cobertos, né? Confiando na engenharia ou na capacidade de levar a água para longe, com maior velocidade, etc., liberando áreas preciosas para especulação, ocupação imobiliária, acreditando que a engenharia tenha sumido com a água, mas não some, né? Esse é o cebolão, próximo. E nem a nova pista da Marginal, que a Hermínia tanto comemorou, está aqui, ó, e que a gente chama de a pista chamou de Rubinho Barrichello, porque é a continuação da Ayrton Senna, e ele corre bem em pista molhada. E aqui a gente vê como era antes, mas aqui pouca gente era sujeita à inundação, então vamos pôr mais gente. Não conseguimos, e aí a galera vai assistir a inauguração. Próximo. Ao mesmo tempo, nós temos que, nas áreas que tem os esgotos não tratados, que também a Hermínia fez referência, né, são as áreas que mais vulneráveis para a contaminação dos aquíferos subterrâneos. Então, a gente consegue contaminar subterrâneo, superficial e de todos os tipos. Essa informação está disponível há muito tempo, poderia ser objeto de planejamento. Poderíamos trabalhar no zoneamento, considerando essa informação. No entanto, a informação científica produzida, etc., não subsidia a tomar de decisão, passar longe, né? Assim como a social, a irregularidade, que a Hermínia se referiu, as outras informações que subsidiam também as vulnerabilidades que nós temos também passam longe, né? Bom, vocês sabem, todas as cidades, à medida que se expandem, afastam para longe seus mananciais por conta de tentar ter uma água limpa, né? E em avaliações, né, até 3 anos atrás, né, nós temos, e está piorando, nós temos uma condição de eutrofização muito grave em quase todos os mananciais, a menos daqueles cercados e tal. Então isso significa o quê? Significa que a população está em risco, porque nem tudo é tratável, nenhum tratamento é completamente infalível. Como não é infalível e há interesses imobiliários, fundiários e mananciais, nós vamos procurar cada vez mais longe a água. Isso aqui é um plano, né, do governo dizendo onde é que vai ser a próxima água que nós vamos buscar. E vejam que a coisa só se amplia, né? E se a gente olha o quanto se espalha a urbanização, dispersa, concentrada, a gente vai ver que efetivamente nós vamos brigar com outras populações e a vegetação naqueles lugares também não tem. Bom, Rodoanel foi em cima das últimas áreas, né, de APPs e áreas de reserva legal, áreas úmidas.
Isso foi escolhido a dedo, porque é barato, a gente não dá valor a isso, portanto é barato em termos imobiliários. E aí, lógico, para baratear a obra também, em vez de ponte, em vez de pilotis, eu aterro a represa Billings, que a gente usa para beber. E aqui, isso aqui são fotos de divulgação da Dersa, mostrando a pujança de sua obra. Então vocês vão ver algumas agora. Vamos lá. Mais uma. Aí. Tudo prometido que não haveria impactos sociais e ambientais. Próximo. Ao mesmo tempo, o poder público cansa de ocupar a APP, né? Vai assentar a população mais pobre na várzea do Tietê e com isso dá a senha dizendo: esses eu atendo, os outros que se instalem, né? E aí depois da enchente, né? Aprovam-se grandes indústrias que inclusive alteiam a várzea para jogar enchente sobre os pobres, mas são os pobres que pagam essa conta. Próximo. As obras infalíveis falham. Próximo. E a população se expande e se irradia a partir do centro valorizado em termos imobiliários. Nós temos um levantamento muito interessante, que é um estudo feito pela USP, Unesp, Unicamp, IPT, etc., que é a vulnerabilidade das megacidades das mudanças climáticas, que também recuperou alguns dados do crescimento urbano, né? Atualizou, né? Nós estamos, olha a expansão dispersa acontecendo e a população não cresce tanto assim para justificar, e projetando para 2030, com base nas tendências, se forem mantidas as tendências, a mancha urbana vai mais que duplicar, né? Ao mesmo tempo, a nossa vulnerabilidade a inundações, que de 2008